Gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de medicina e eu fiquei muito na dúvida se eu gravava esse vídeo ou não, porque ninguém pediu, mas como eu sei que tem algumas pessoas que gostam mesmo assim de escutar, de que só aprendem, ontem mesmo eu tava conversando com um amigo meu, ele falou que só aprende se tiver uma outra pessoa explicando, ou se ele estiver anotando assim, então eu resolvi gravar esse vídeo para caso alguém queira assistir assim, por desencargo da consciência, né, talvez. Hoje o vídeo vai ser sobre traumatologia forense. Se você estiver seguindo o slide do professor, eu não... na verdade, eu tentei resumir o máximo possível do slide, pra ser sincera. Então, assim, eu peguei mais nas coisas que ele falou que era pra focar pra prova, entendeu? Tem algumas informações a mais, porque ele falou que não bastava só estudar por aquilo que ele havia falado. Então, eu adicionei algumas coisas a mais que eu achei que é importante, né? Então, a gente vai primeiro, o professor falou que ele vai cobrar muita definição, vai ser muito conceito. Então, a gente vai definir agora, no momento, o que seria um trauma. Trauma, ele é, olha só, exatamente, vou falar exatamente as palavras que tá escrito aqui, ó. Trauma é uma atuação de uma energia externa sobre o indivíduo de modo suficientemente intenso para provocar desvio da normalidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, tem uma energia externa, seja um soco, seja uma faca, seja um pérfuro cortante, uma agulha, né, que a gente sabe sim, que qualquer energia externa que vai incidir sobre uma pessoa, que vai de modo que seja tão intenso que acaba causando uma lesão, causando um desvio da normalidade da pessoa. Então, assim, basicamente o trauma é uma energia provocada, aliás, é uma energia transmitida para provocar uma lesão. Então, isso aqui eu suponho que isso aqui é uma, se bem que não é uma faca, né? Finge que é uma agulha, uma energia externa, uma pessoa, vamos supor que uma pessoa externa, uma energia externa tá vindo, teve força suficiente para causar uma anormalidade, um desvio da normalidade, uma energia externa suficiente, tão intensa que causou uma lesão. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, se lá na prova pedir, defina o que é trauma, fala: trauma é uma energia externa sobre o indivíduo com força o suficientemente, com força muito intensa, vou colocar assim, né? Então, trauma é uma energia externa sobre o indivíduo muito intensa de modo a provocar uma lesão ou de modo a provocar um desvio da normalidade, né? É basicamente isso. Então, a gente tem os tipos de energia, que isso também é para prova. Quais são os tipos de energia que a gente tem? A gente tem energia química, a gente tem energia mecânica, a gente tem a energia física e a gente tem a energia físico-química. Como que é? É físico-químico. O que seria uma energia mecânica? O nome já fala, é algo mecânico. Então, depende do movimento. Vamos supor, o ato realmente de eu pegar isso aqui, suponho que é uma faca agora, eu enfiar na pessoa. Eu tô realizando um movimento de atacar a pessoa, né? Vamos dizer assim. O ato de eu dar um tapa na cara da pessoa. Eu tô realizando um movimento de dar um tapa na cara da pessoa, sabe? Então, energia mecânica vai depender do movimento. Então, o exemplo que a gente tem, por exemplo, uma foice, um facão, uma soqueira, né? No caso, no ato de você socar o rosto da pessoa, sabe? Então, assim, isso que seria uma energia mecânica, uma ordem mecânica. Aí a gente tem a ordem física. O que seria a ordem física? A ordem física é basicamente os elementos físicos, né? Então, a temperatura, é pressão, quer ver? Que acham? É temperatura, é pressão, é altura. Então, eletricidade, radioatividade. Então, isso tudo. O paciente levou um choque, ele sofreu uma lesão, um trauma, uma energia do tipo física. Tive uma queimadura.
energia do tipo física. Adquirir uma radiação, energia tipo física, sabe? Tem tanta pressão em cima do meu corpo, vamos dizer assim, no soterramento. Não soterramento, né? Caiu um concreto enorme no meu corpo. Quebrou o meu braço. Então, tá vendo? Sobre relação à pressão que vai ficar em cima. Então, é isso. Então, energia mecânica você vai ter o quê? Vai depender do movimento. Energia física vai depender da altura, vai depender da pressão, vai depender da temperatura, da eletricidade. Agora, uma energia do tipo ordem fisioquímica é o seguinte: é quando existe um fator físico, mas o dano principal acontece por alterações químicas no corpo. Uma asfixia por monóxido de carbono. O que seria uma asfixia? Eu tô com falta... eu teria uma ação que estaria comprimindo o meu ar, né? Vamos supor que... Eu não sei explicar essa parte, nem o professor, pra ser sincero, ele soube explicar isso direito, né? Então, mas entenda que se pedir um exemplo lá de uma energia ordem do tipo física, química, coloca asfixia, pode ser afogamento, pode ser enforcamento também, estrangulamento. Então, isso. Então, dê exemplos de uma energia mecânica e explique o que é. A energia mecânica, ela depende do movimento em si. Um exemplo que a gente tem é um facão, soqueteamento, soqueiras, né? Soqueiras, foice. Uma energia, então, física. A energia física vai depender da altura, vai depender da pressão, vai depender da temperatura, eletricidade, radioatividade que a gente tem. Agora uma energia ordem físico-química. Tem um agente físico, mas o dano principal acontece químico, por alterações químicas no corpo. Então, a gente tem o exemplo asfixia, afogamento, estrangulamento, enforcamento. Então, seria esses conceitos. Aí, em relação para a gente classificar o tipo de energia, no caso mecânica, a gente pode classificar a energia mecânica em ativa, passiva e mista. Tudo em relação ao corpo. Se o corpo ele estiver parado e a pessoa ela tiver, na verdade, tudo em relação, aliás, esse agente externo, né? Então, se o corpo da pessoa estiver parado e o agente se movendo, então é uma energia ativa. Agora, se o agente estiver parado e o corpo da pessoa que se move, aí é uma energia passiva. Agora, uma energia mecânica passiva. Agora, se os dois, tanto o corpo quanto o agente está se movendo, aí é uma energia mecânica mista. Ana Clara, me dá um exemplo. Por exemplo, foi o que eu falei, o ativo, o corpo está em repouso e o instrumento está em movimento. Então, suponho que vocês são o corpo e eu sou o instrumento. Vocês estão paradinhos aí e eu vou lá. O instrumento, lembra que eu falei que é tudo em relação ao instrumento? O instrumento não está se movendo? É ativo. Agora vamos supor o contrário, vamos supor que vocês estão andando por aí vocês tropecem no chão, o chão tá parado, obviamente, né? Você que tá em movimento, e você cai e bate a cabeça. Então, como que o chão seria o instrumento e ele é parado, obviamente, então é uma energia passiva. Agora, Ana Clara, e quando que é o caso do misto? Quando vamos supor um acidente de carro. Você tá lá dirigindo, você está em movimento, de acordo com o caso do carro tá andando, o carro também está andando, dois carros se colidem. Pum, os dois estão em movimento e aconteceu uma lesão, entendeu? Então, seria esse o tipo de energia mecânica mista. Então, novamente, existem 3 tipos de energia mecânica mista, energia mecânica ativa, mista e passiva. Quais são os tipos de energia que a gente tem mesmo? Mecânica, física, física-química e... esqueci. Não, é só 3 mesmo, energia mecânica, energia física e energia física-química. E faltou descrever da energia química, agora que eu vi aqui. A energia química, gente, é basicamente por ácidos, né? Por química. Então, seria ácido sulfúrico, ácido nítrico, seria venenos no geral, sabe?
Sabia que eu tava esquecendo um, que eu tinha contado 4. Então, energia mecânica, física, química e físico-químico-mecânico. O que seria o trauma mesmo? O conceito de trauma? Trauma é quando você tem uma energia externa sobre um indivíduo forte o suficiente, intenso o suficiente para causar uma lesão, né? Isso que seria. Agora, existem mecanismos, né? Existe um mecanismo simples de causar um trauma e existem mecanismos mais complexos de causar um trauma. Aqui eu vou falar especificamente do mecanismo mais simples, eu não vou citar os mais complexos aqui, tá? Então, quais são os mecanismos simples de trauma que a gente tem? A gente tem lesões contusas, que vai ter instrumentos contundentes, tá? Não existe lesão contundente e instrumento contuso, tá? Pelo amor de Deus. O professor falou que ele tira ponto em relação a isso. Então, são lesões contusas com instrumento contundente. Perfurantes e cortantes que eu vou falar aqui. O que seria uma lesão contundente? Uma lesão contundente, olha eu errando aí, o que seria uma lesão contusa? Uma lesão contusa é quando tem uma superfície lisa e a pessoa sofre uma lesão, um trauma por causa dessa superfície lisa. Vamos supor isso aqui, ó. Peguei esse USBP aqui. Ele não tem nenhuma ponta. Nenhuma ponta, gente. Tem ponta aqui, não sei se vocês estão vendo. Tem nenhuma ponta. Pá, bati, ficou uma marca aqui, é liso, é plano. Então, isso que seria uma lesão contusa e esse aqui seria o instrumento contundente. Lesão contusa, instrumento contundente, sabe? Então, é plano, mesma coisa. Pra eu chegar uma pessoa, peguei isso daqui, suporte para celular e bati. Tá, esse aqui tem uma pontinha aqui, mas desconsidere. Vamos usar essa daqui. Bati. Lesão contusa, instrumento contundente. É plano, é liso. Perfurante, o nome já fala. Vai ser tipo agulha, pode ser essa caneta aqui, ó. Fiquei na pessoa, sabe? Então, o perfurante, ele vai fazer um ponto. Marcar um ponto na pessoa. O cortante, já fala, né, gente? O cortante vai ser algo que vai fazer uma linha reta. Algo que vai cortar a pessoa. Uma tesoura, uma faca, uma foice, sabe? Mas eu acho que a foice em si não se encaixa aqui. A foice eu acho que é... Como que é? Corto... Não lembro como que é a foice, mas enfim, a foice não se encaixa aqui, eu acho. Então, vamos especificar cada um. Primeiro, eu vou falar sobre as lesões contusas, né? Foi o que eu falei. É lesão contusa e o instrumento é o instrumento contundente, não tem ponta. Vai ser uma superfície plana que a gente tem. Então, a gente vai dividir os tipos de lesão contusa em rubefação, edema, equimose, escoriação, hematoma e bossa, tá? São esses principais que a gente precisa gravar. São esses principais que a gente precisa gravar pra prova. Não vou falar pra vida, porque pra vida tem outros, né? Mas essa aula de hoje é focada na prova. Então, é o seguinte. O que seria a rubefação? A rubefação é como o que acontece? Vai ter uma congestão no vaso em si. Então, a rubefação é quando a pessoa fica com rubor, vai estar, tudo vermelhado aqui, vai ter uma vasodilatação dos vasos, só que é uma vasodilatação transitória. Então, não tem vazamento, não tem rompimento capilar. Então, por isso que se você fazer digitopressão, botou o dedinho, botou vitropressão, né, que é com vidro, botou alguma coisa que fez pressão, toda essa área que tá vermelha, pelo menos vamos supor que eu botei meu dedo aqui, e minha mão toda tá vermelha. Onde eu botei meu dedo, quando eu tirar, não vai estar mais vermelho, vai estar branco. Isso seria rubefação. Por que isso acontece? Foi justamente o que eu falei. Tem uma vasodilatação transitória. Você não tem um rompimento capilar. Os vasos sanguíneos não se romperam em si, sabe? Então, a rubefação é uma congestão dos vasos.
Na rubefação, o sangue está dentro do vaso, há uma vasodilatação transitória sem rompimento capilar. Então, essa rubefação, ela vai desaparecer na digitopressão. Então, o exemplo que a gente tem, uma tapa no rosto da pessoa, vai ficar com a marca, mas se eu botar o dedo assim, vai sair uma chinelada também, uma vassourada nas costas. Então, isso que seria rubefação. Edema, edema é ridículo, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar de edema? O edema, basicamente, é presença de líquido no meio extracelular por causa de uma inflamação. Então, aqui, o que vai acontecer? O sangue também vai estar dentro dos vasos, mas aqui você vai ter um aumento da permeabilidade vascular que vai gerar esse edema em si. O edema também pode ser causado por uma maior pressão hidrostática e menor pressão oncótica, né? Então, soco, pontapés, quedas, tudo isso pode causar edema em si. A equimose, uma questão da prova diferencie o que é rubefação de equimose. A equimose, ao contrário da rubefação, aqui você já vai ter o extravasamento capilar, né? Então, se você tem extravasamento capilar, consequentemente, a equimose ela não vai sumir com a digitopressão. Então, a equimose é o rompimento capilar com extravasamento de sangue e infiltração na malha tecidual. Esse que seria o conceito de equimose. A equimose ela pode surgir dias após o evento traumático, tá? Então, vamos supor que eu caio da escada e no dia 1 não tem nada. Tá vermelho, tanto que tem até a escala visual para a equimose aqui que eu vou falar dela. No dia 1 não tem nada. Agora, passou uns 2 dias, já começa a ficar o quê? Roxo, esverdeado, essas coisas, sabe? Então, é causado por soco, quedas, cabo de vassoura também. E foi o que eu falei, né? Pode surgir após o evento traumático. E atenção, a cor da equimose pode indicar a quantidade de dias que aconteceu esse evento traumático e o formato pode indicar que instrumento foi utilizado. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Então, lá na questão da prova, diferencio o que é uma rubefação de uma equimose. Aí você vai colocar lá bonitinho, ó, rubefação, você não tem o extravasamento capilar, não tem rompimento capilar, consequentemente não tem o extravasamento sanguíneo. Na rubefação, o que acontece? Você tem uma vasodilatação transitória. Por esse motivo, desaparece a digitopressão. Agora, na equimose, você já tem um rompimento capilar, vai ter o extravasamento ou infiltração na malha tecidual. Por este motivo, não vai desaparecer a digitopressão. Tá? Então, seria essa resposta bonitinha aqui que você colocaria na hora lá da prova. Em relação às cores, né, que eu falei, isso cai muito em prova de residência, tá? O professor falou, ele falou que na prática, na vida real, não segue essa ordem aqui, mas na prova dele e nas provas de residência segue esse aqui. Então, assim, tem um macetinho que o professor até passou pra gente gravar. Seguinte, quais são as ordens que vai ficar? O primeiro dia, a área que sofreu a lesão vai ficar avermelhado. No segundo e terceiro dia, já vai ficar uma cor mais roxo. Agora, no segundo e terceiro dia. No quarto e sexto dia, vai ficar azul. Então, calma, depois eu falo macete, vai ficar azul. No sétimo e no 10º dia, vai ficar verde. No 10º e o 15 dias, vai ficar amarelo. E de 15 dias para 20 dias, vai estar normal. Peraí, gente, um minutinho. Foi um macete que o professor passou pra gente gravar. No azul, vermelho você sabe que é um dia, no roxo você sabe que é de 2 a 3 dias. A partir do 4 que não segue uma ordem. Então, você sabe que quando tá meio azul, o azul é de 4 a 6 dias. Então, você sabe que a média é 5. Então, se tiver lá mais ou menos 5 dias, batendo no máximo ali 6, você sabe que vai ser a coloração azulada. Agora, se for a coloração verde, você sabe que é de 7 a 10. Então, você sabe que tá no máximo ali batendo dia de 9. Então, 9 dias.
Amarelo, 10 a 15 dias, você sabe, então grava 12 dias, que você sabe que mais ou menos é um número assim. E depois de 15 dias, 15 a 20 dias, tá normal. Então, assim, então essa que seria a escala visual para equimose. Mas tem uma atenção. A única equimose que não vai seguir essa ordem aqui vai ser a equimose equimose conjuntival, tá? Por quê? Porque ela é muito vascularizada. E eu tinha notado, só que eu me perdi aqui na anotação, mas eu acho que tá alguma coisa em relação a estar em contato mais perto do ar ambiente, do ambiente em si. Por isso que não segue essa ordem, tá? Mas eu não tenho certeza para dizer isso, porque eu não li minha anotação aqui direito. Mas então você entenda que se lá na prova estiver perguntando qual que é a única equimose que não segue essa regra da escala visual da equimose, é a equimose conjuntival que a gente tem. A gente tem a escoriação. A escoriação, gente, entenda, bota na tua cabeça que é ralado. Então, a escoriação, para que a escoriação aconteça, o corpo do paciente tem que estar em movimento. Então, olha só, a escoriação é o arrancamento da epiderme, ou seja, é o ralado que a gente tem. Você tem um arrancamento da pele, produzida pelo deslizamento de um objeto contundente plano. Não gera cicatrizes, eu arrasto, eu pincela. Eu falei que é o corpo da pessoa que está em movimento, porque eu sempre imagino no dia que eu caí do morro, enfim, de bicicleta. Então, por isso que eu falo que normalmente o objeto, o corpo da pessoa que está em movimento. Mas não pode ser necessariamente assim, né? Não sei outro exemplo, não. Escoriação é o ralado, é o arrancamento da epiderme por um objeto contundente. Novamente, não gera cicatriz. O hematoma é o seguinte, ele é uma ruptura dos vasos médio, ou se não dos grandes vasos, dos grandes calibres que você tem, e geralmente acontece numa cavidade anatômica, ou se não, neoformada, né, que a gente tem. Então, é isso que é hematoma. Normalmente, eu anotei isso, mas normalmente o hematoma, ele nunca é visível a olho nu. Lembra que tem um hematoma epidural, hematoma subdural, você não consegue ver eles, entendeu? Então, são exemplos. Então, hematoma é quando você tem essa ruptura dos vasos médios, ou se não dos grandes calibres, que geralmente ocorre em uma cavidade anatômica, ou se não uma cavidade neoformada que a gente tem. A bossa que a gente tem, então, é o acúmulo de... A bossa é basicamente o galo que a gente tem, que é o olho roxo, que quando tá tá quando tá inchado, né? Vamos dizer assim. Mas inchado não é bossa, inchado é edema. Enfim, a bossa é o acúmulo de líquido, de sangue, ou se não líquido linfático, tá? Sem possibilidade de expansão devido ao plano ósseo subjacente. Ocorre mudança externa do formato na região acometida. Então, o exemplo que a gente tem aqui é a coleção subgalial. Lembra que a coleção subgalial é basicamente o galo que você tem na cabeça? Então, você socou a cabeça em algum lugar, teve o galo. Aquilo geralmente é acúmulo de líquido, de sangue, ou se não líquido linfático. Teve uma mudança na estrutura externa, onde aconteceu, e ele não se expande tanto por causa da cavidade óssea, do osso aqui presente, sabe? Então, é um exemplo que a gente tem. Então, quais são os tipos, então, tá lá. Ana Clara, quais são os mecanismos simples que a gente tem? A gente tem os perfurantes, as lesões perfurantes, as lesões contusas e as lesões cortantes, né? Que eu tava tentando lembrar. E as lesões cortantes. As lesões contusas vai ser num plano, as lesões cortantes vai estar linha e as lesões perfurantes vão formar um ponto em si. Quais são os exemplos de lesões cortantes que a gente tem? Lembrando, as lesões cortantes, você vai ter um instrumento contundente, né? Vai causar, não tem ponto, né? Um plano. Então, a gente tem a rubefação,
A gente tem a equimose, a gente tem o hematoma, são 5. Então, rubefação, equimose, hematoma, escoriamento, que é o ralado que a gente tem, e a bossa. Tava esquecendo da bossa. Então, na verdade, são 6. E tem um edema traumático. Então, rubefação, edema traumático, hematoma, equimose, bossa e o último que é a escoriação. Não sei se eu cheguei a falar. Rubefação, edema traumático, equimose, hematoma, escoriação e bossa. Tá certo. Agora vamos diferenciar o que seria uma ferida contusa de uma ferida cortante, né, que a gente tem. Uma ferida cortante, lembra que eu falei? Ela vai ser em linha reta. Vai estar reto e nas lesões cortantes, então você fala que tem uma forma linear, vai ter muito sangramento, porque você vai ter a ruptura dos vasos, e não tem vestígio traumático. Ana Clara, o que seria esse vestígio traumático? Não tem, seria equimose, seria edema, seria uma escoriação, sabe? Não tem isso quando você tem uma lesão cortante. Além do mais, as bordas são regulares, né? As bordas e o fundo é regular. Agora, nas feridas contusas, o que você vai ter? O formato é sinuoso, o formato é totalmente irregular, as bordas e a profundidade, o fundo, aliás, também é irregular, vai ter pouco sangue, porque aqui no caso os vasos eles não vão estar, não teve um rompimento dos vasos, mas os vasos eles foram esmagados. Vamos supor que o paciente levou sabe o taco de beisebol? Pá, assim, entendeu? Aí tem presença, inclusive, de como que é? Não é variações não, é vestígios traumáticos, tá? Então, ferida cortante tem a forma linear e ferida contusa tem a forma sinuosa, irregular. Ferida cortante vai ter o fundo e a borda regulares. Ferida contusa tem a borda e o fundo irregular. Ferida cortante tem muito sangue, porque você tem a ruptura dos vasos. Ferida contusa, você não tem pouco sangue, porque os vasos vão ter sido esmagados. Ferida cortante, você não tem vestígios traumáticos, e na ferida contusa, aliás, você vai ter vestígios traumáticos. Então, essa diferença aqui também vai cair na prova, viu? E a gente tem as lesões punctórias, lesões especiais, que eu vou falar, e falta a diferença do que seria um homicida de um suicida. As lesões punctórias são as lesões perfurantes, que nem eu havia falado, vai ser por um furo. Geralmente, como o calibre vai ser geralmente o calibre, como fala? A profundidade pode ser, não obrigatória, tá? Pode ser maior que o diâmetro, né? Vamos supor que é o seguinte, se tiver uma lesão, vai ser essa pontinha pequenininha aqui, só que eu posso ir muito fundo, então a profundidade pode ser maior, só que o calibre, ele é bem menor, sabe? Que mais? A abertura, ela não corta a fibra. Por ela não cortar a fibra, a partir do momento que eu finquei a pessoa, vai voltar. Então vai ficar só um pontinho pequenininho aqui. Não chega a lesionar, mas pode matar, né, gente? Dependendo de onde for, né? Em relação às lesões especiais, a gente tem uma coisa que a gente chama de encravamento, ou se não, empalamento. O encravamento é quando o objeto, a entrada do objeto é por qualquer outro lugar do nosso corpo. Isso é o encravamento. O empalamento vai ser especificamente pelo ânus que a gente tem. Apenas isso. E tem a diferença de um homicida e de um suicida. Basicamente o quê? Existe o termo que a gente chama de cauda de escoriação. A cauda de escoriação, quando você, vamos supor, enfia a faca em algum lugar, o início vai ser profundo e vai ser linear.
À medida que você vai terminando de cortar, o que vai acontecer? Vai ficando mais superficial. Então, pessoa em homicida, a cauda de escoriação, o final da mão, né, o final da mão, o final, né, da lesão, ela não vai estar na mão dominante da pessoa. Então, vamos supor que a mão dominante da pessoa é a mão direita e a cauda da escoriação foi na esquerda. Não tá na direção, então você sabe que provavelmente foi um homicídio ali que aconteceu. A profundidade também no homicídio é uniforme, então começa fundo e termina fundo, é linear. Ou se não, linear, ou se não, não é linear não, perdão, ela sobe. Geralmente a pessoa, quando você vai matar uma pessoa, você faz isso aqui, ó, tá vendo? Sobe. No caso do homicídio, tô trocando os nomes. No caso do suicídio, o que acontece? Primeiro, o que vai ter? A cauda... Esqueci o nome. A cauda de escoriação, ela vai ser já na direção da mão dominante da pessoa. Porque, olha só, começa o fundo e termino, ó. Tá vendo a direção da minha mão dominante? E termina aqui na direção da minha mão dominante. Então, isso provavelmente indica que é um suicídio. No suicídio, você vai ter lesões também de hesitação, que o paciente começa a sentir dor, aí vai parando assim, né? E no suicídio, você não tem força suficiente de pegar e subir assim pra cima. Ou vai ser linear, que a pessoa faz, ou se não começa a fundo, chega um momento que desce, entendeu? Porque a pessoa já vai, né? Enfim, então essa é a diferença de um homicida para um suicida. Então, o homicida, a cauda de escoriação não vai estar na direção da mão dominante do paciente, da pessoa, né? Da pessoa, não vou chamar de paciente, da pessoa em si. A profundidade, que nem eu falei, é uniforme e a oblíqua ascendente. A oblíqua ascendente é que sobe assim. Agora, na suicida, a cauda de escoriação está na direção da mão dominante da pessoa. Tem lesões de excitação, e no caso não é... Como que é? Forma... tô passando, então isso aqui tá machucando. É mais profundo no início, superficial no final, e como a pessoa não tem força suficiente, não tem como fazer essa lesão oblíqua ascendente, sabe? E é isso. É o vídeo sobre traumatologia forense, foi o que eu falei. É um vídeo bem resumidinho. E qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários ou me mandam mensagem. Um beijo e até a próxima.